eu quero contigo continuar a trabalhar essa temática, vivendo e servindo pela graça. Muito bem, nós na manhã de hoje falamos sobre uma figura, a figura do soldado. E agora à noite eu quero trabalhar, ou pelo menos tentaremos trabalhar as outras duas figuras que Paulo apresenta. Então, para isso, eu quero meditar no texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao verso 7, que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, que somente a Tua voz seja escutada e obedecida nesta noite. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, eu quero trabalhar o texto da palavra de Deus, onde o apóstolo Paulo, ele traz de forma muito clara algumas verdades. E para isso eu quero trabalhar a verdade não mais do soldado, mas do atleta. E quando nós falamos de um atleta, o que a gente pensa de um atleta? O que a gente entende sobre a vida de um atleta? A gente entende que seja uma vida dedicada, empenhada, uma pessoa que está proposta a viver com muita dedicação. E é exatamente isto. Você sabe muito bem que o apóstolo Paulo está no final da sua carreira, um grande sistematizador da fé cristã do primeiro século, bem como também plantador de igrejas, o bandeirante do evangelho. Ele agora está preso, ele está numa prisão romana e ele consegue fazer algumas ilustrações para o jovem pupilo Timóteo. Timóteo, ele é um pastor da igreja de Éfeso, ele começa o seu ministério. Paulo percebe que lhe falta uma certa ousadia, uma certa convicção, não exatamente no chamado, mas de liderar aquela igreja. Por quê? Porque Timóteo é novo, é jovem. Timóteo não tem, provavelmente, de acordo com o discurso de Paulo, não tem aquela autoridade sendo exercida aos olhos de todos. Então, Paulo estimula, Paulo trata, Paulo conduz, Paulo é aquele professor, mesmo ausente, está presente na palavra. Só que a palavra de Paulo não é somente uma palavra para Timóteo, é uma palavra para todos nós. Quando Paulo, ele fala, quando ele traz à tona exatamente essas grandes verdades, Paulo quer tratar algo conosco. Eu quero contigo também ser tratado. E de acordo com o texto bíblico, nós já falamos sobre o fortalecimento da graça, verso 1, já falamos sobre a transmissão fiel da verdade, verso 2, e do verso 3 ao verso 4, nós falamos sobre o soldado, aquele que deve ser fiel em meio ao sofrimento. E agora, na parte 4, eu quero falar sobre o atleta, a disciplina sobre as regras, ou seja, aquele que vive debaixo de uma orientação, debaixo de uma regra. Permita-me reler o verso 5. Diz assim: Igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as normas. Não é conforme queremos, existem orientações, nós temos regras estabelecidas. O atleta, ele tem como convicção o empenho, o desempenho, a vontade, mas
De acordo com o texto bíblico, Paulo ele apresenta uma segunda metáfora, não mais a figura do soldado, não mais aquele embate bélico, não mais aquela ideia do traje de combate, mas agora ele ilustra a vida cristã como a vida de um atleta. O que isso quer dizer? Ele traz a ênfase na importância na disciplina, integridade e conformidade com as regras já estabelecidas. Você se considera uma pessoa rebelde? Não, pastor, não me considero uma pessoa rebelde. Mas todas as vezes que nós infringimos a lei de Deus, a vontade de Deus, nós quebramos regras. O pecado é uma quebra da regra. Então, Paulo está trazendo um termo. A palavra atleta é de alguém que compete de forma profissional. Não é algo que você faça durante o final de semana. Nós temos os atletas de finais de semana. Aquela pessoa que brinca, aquela pessoa que se diverte. Mas o que Paulo está dizendo não é esta figura. É aquela que leva a sério, aquela que vive daquilo, aquela que tem um intenso empenho, que tem um propósito. Quantos de nós vivemos aqui nessa terra sem se empenhar num propósito? Eu quero te encorajar nesta noite a entender o propósito de Deus na sua vida. Quantos de nós batemos cabeça, ficamos andando em círculos, como o povo no deserto, sem entender o propósito de Deus? É necessário, você que foi chamado pela graça de Deus, você que foi convocado pela voz da cruz, é extremamente importante que você entenda. Nós falamos sobre missão hoje, não perdeu o foco da missão, falamos sobre isso de manhã. E eu quero que você também compreenda que Deus ele tem um propósito específico para a sua vida. Você não é fruto do acaso, você não é fruto de sorte, você não é fruto de coincidência. Até mesmo porque essas coisas não existem. Existe um propósito eterno de Deus. Existe uma orientação de Deus para o universo, para a história. A história é submissa à vontade de Deus. O universo é submisso à vontade de Deus. Nada acontece se Deus não estiver no controle. E esse Deus Todo-Poderoso inspirou Paulo a escrever a Timóteo, mas também a escrever a nós. Porque esta carta é a Timóteo, mas também é a primeira igreja batista que está banhando aos salvos, aos remidos, às pessoas que estão ouvindo essa voz. Então Paulo ele diz o seguinte: é preciso ter empenho, dedicação. A outra expressão que Paulo utiliza aqui não é coroado. Então ele traz um verbo que refere-se à ideia de uma coroa de vitória. A expressão uma coroa de vitória é o símbolo dos jogos gregos e romanos. Paulo está ilustrando com algo que Timóteo entenderia. Quando aquele que vence, e ele alcança essa vitória, então aquela pessoa é coroada. Como diz, e Paulo repete lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 25, a coroa. Não basta correr, é necessário obedecer às regras da competição. Não basta servir a Deus, você precisa servir de maneira correta. Quantas vezes nós já ouvimos e até falamos: ah, mas eu sirvo a Deus, mas eu estou servindo ao Altíssimo. Será que estamos mesmo? Porque existe uma regra, uma maneira. Imagine, vamos convidar as pessoas para pintarem aqui a igreja. Vamos falar assim: pessoal, vamos pintar a igreja. Beleza, só que cada um traz a sua lata de tinta, cada um traz o seu pincel, só que precisa ser da cor verde. Aí um traz amarelo, outro traz lilás, outro traz azul, outro traz... Vai ser uma coisa terrível. Não, existe uma norma. A minha vida, a sua vida, precisa estar debaixo dessa norma. Existe uma orientação divina. Assim como o atleta ele é obediente às normas, não basta ganhar, tem que ganhar de maneira correta. A vida cristã precisa ser vivida
de maneira correta. Não é de qualquer maneira. Nós estamos, não sei se você sabe, está tendo um campeonato mundial de clubes, e não basta a pessoa fazer um gol, é preciso que aquele gol seja validado. Não basta estar na igreja, Deus precisa validar a sua vida. A sua vida precisa passar pelo VAR de Deus. A sua vida precisa estar diante de Deus, aprovada como obreiro. Em outras palavras, o sucesso na vida cristã não é medido apenas pelo esforço, mas também pela fidelidade às regras estabelecidas por meio da palavra de Deus. A Bíblia é muito clara ao afirmar que a forma é tão importante quanto o conteúdo. Isso não significa apenas que a Bíblia é a nossa base doutrinária, mas também ela regula tudo o que acontece. As canções que são escolhidas, os textos que são escolhidos, todo o princípio da igreja é baseado na palavra de Deus, é o princípio regulador de culto, por exemplo, as canções, os textos, tudo isso. Mas a nossa vida precisa ser regulamentada pela palavra. Alguém já disse no passado o seguinte: não há fé verdadeira onde não há obediência. A palavra de Deus não permite desvios, ainda que pareçam bem intencionados, não dá para ser. Temos que viver a palavra, temos que viver a obediência. A doutrina bíblica rejeita simplesmente um evangelho de resultados. Eu vou para a igreja porque eu preciso disso. Não, você vem para a igreja para agradar aquele que te alistou, aquele que te chamou, aquele que te convocou, aquele que morreu, ressuscitou, vive está e um dia voltará. Esse é o nosso motivo de estar na igreja de Cristo Jesus. Não é uma troca, eu vou porque eu preciso receber isso. Não é assim que funciona o evangelho verdadeiro. O evangelho bíblico é um evangelho de reconhecimento da cruz do Calvário. Essa metáfora denuncia uma vida cristã baseada não em métodos, não em emoções, nem em inovações, mas numa vida de obediência. Como atleta, Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: corra a boa carreira, corra, mas com os olhos fitados não neste mundo, mas naquilo que Deus tem preparado. Os olhos precisam estar fitados na coroa incorruptível, na alegria eterna que nos aguarda. Nós temos sim uma segurança que o Senhor preservou, guardou aquilo que já está ecoando no nosso ouvido. O que é, pastor? Existe sim uma morada eterna, existe uma recompensa para os fiéis. Essa é a proposta da palavra de Paulo. E podemos dizer que ele não se satisfaz com o relacionamento terreno, mas com o aplauso do céu. Nós não estamos aqui para viver aquilo que a pessoa bate no ombro ou bate nas costas, dizendo: que legal, você é muito bom, você é uma pessoa legal. Ok, devemos ser pessoas boas, legais, mas o maior aplauso é quando chegarmos no céu. É o céu que temos que agradar. São os valores do céu que precisamos viver. O atleta ele não é algo casual, não se nasce assim, esse aí é um atleta de um dia para o outro. Não, é trabalhado. Eu estava vendo uma entrevista do Cristiano Ronaldo, ele disse algo muito interessante. Ele disse assim, ele é um atleta, por isso que eu estou ilustrando com isso. Ele disse: não são todos os dias que eu acordo com vontade de treinar, não é toda hora que me dá desejo de fazer o que eu faço, mas eu faço porque eu estou submisso a um alvo, a um objetivo. Então o atleta ele submete os seus desejos a Deus, o seu tempo a Deus, sua rotina a Deus, a sua liberdade a Deus, a um propósito maior do que todos, que é Deus. Não devemos fazer o que simplesmente queremos. Precisamos submeter a nossa vontade, as nossas emoções, as nossas riquezas, o nosso tempo, tudo a Deus. Não tem como falar assim, meus irmãos, agora nós vamos alargar os limites bíblicos em nome daquilo que é inclusão, daquilo que é relevante, inovação. Não dá para alargar as portas, elas são estreitas. A porta é estreita. A porta não foi alargada.
ela continua sendo estreita. Sabe por quê? Porque nós esquecemos que o reino de Deus é algo extremamente sério. Quando Paulo fala a figura do atleta, ele está falando de uma pessoa de dedicação, de empenho. É muito diferente. É muito diferente de viver uma vida pária, ou seja, ao lado, à margem. Não, nós não somos chamados para viver uma cópia, nós somos chamados para viver a autenticidade. E a autenticidade é de ser um atleta. A vida cristã exige autonegação e constância. Eu preciso mortificar a minha carne todos os dias. Todos os dias. Alguém já disse que ao lavar o seu rosto, você deveria lembrar das águas batismais, do pacto que foi celebrado através do batismo. Todos os dias precisamos treinar a nossa alma e submetê-la à vontade de Deus. Deus se importa não só com o que fazemos, mas como fazemos, a intenção do nosso coração. O esforço espiritual é sim algo que precisa ser submisso à palavra de Deus. Uma vida cristã bem-sucedida aos olhos humanos não pode ser coroada aos olhos de Deus, se não for conduzida conforme as regras. Tem uma fala de um comentarista de futebol que diz: a regra é clara. Você conhece então, né? A regra é clara. A palavra de Deus é muito direta. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. A palavra de Deus é muito cirúrgica. O sim é sim, o não é não. Assim como nós falamos de manhã do soldado de Cristo. O soldado, ele não anda sozinho ou ele não anda com qualquer pessoa. Ele tem uma tropa. E aquela tropa são de pessoas iguais. Deus nos chamou para sermos um povo que se identifica de maneira igual com o seu Senhor. O atleta, ele não está só. Tem treinador, tem nutricionista, tem tudo. Nos dias de hoje, por exemplo, tem todo um escopo de gente. Por quê? Porque a vida cristã não é isolada. Nós dependemos uns dos outros e dependemos de Cristo. Falar em Cristo, vamos vê-lo como um atleta perfeito? Cristo correu sua carreira com perfeição. Ele obedeceu em tudo, até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Ele não burlou as regras para alcançar o trono, suportou a humilhação, a rejeição, o sofrimento para ser coroado com glória. O nosso Deus foi como, exatamente a Bíblia diz, como cordeiro para o matadouro. Ele se submeteu às regras do Pai. O Filho foi moído pelos nossos pecados, porque assim havia sido estabelecido. Ele cumpriu todas as regras por amor a mim e a você. Jonathan Edwards disse certa vez: a obediência de Cristo foi a única corrida perfeita. Ele ganhou a coroa que nenhum outro poderia receber. Agora, ele é o próprio prêmio. Ele não é mais o atleta, ele não é mais aquele que correu, porque ele foi coroado, ele é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, ele é a premiação para a nossa vida, ele é a coroa incorruptível que nos aguarda a todos aqueles que estão diretamente vivendo e buscando ser fiéis ao Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8 diz isso. Então entenda, soldado e atleta. Falta uma outra figura no texto. Qual é? Qual seria? Lavrador. É o trabalho paciente e recompensado. Diz o verso 6 assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Provavelmente essa seja a figura mais adequada à nossa realidade. Nós temos um braço agrícola, nós conhecemos um pouco. Eu falo nós, eu estou me inserindo nisso aí de intruso, mas eu falo do cidadão
itabaianenses, estou falando do povo de Deus aqui nessa localidade, conhece mais dessa figura. E qual é essa metáfora? Paulo utiliza a metáfora do lavrador. Não é qualquer agricultor, mas aquele que labuta com esforço. Então, quando Paulo escolhe as palavras, ele escolhe com muito cuidado. Ele não coloca aquela pessoa que vai plantando, não é essa a ideia. É aquele que se esforça, aquele que se dedica. Ele utiliza o verbo trabalhar e traz a ideia, sabe de quê? De fadiga, de esgotamento físico, de esforço árduo, de algo constante. É aquela pessoa que ao final do dia não tem mais forças. Será que é assim o meu empenho em viver uma vida cristã? Será que é esse esforço que eu deposito todos os dias em viver de acordo com aquilo que Cristo deseja para mim? Será que ao final do nosso dia, por exemplo, o dia de hoje, você pode dizer, eu me empenhei com todo esforço para honrar ao meu Deus? Porque esta é a figura que Paulo utiliza. E a expressão deve ser o primeiro a participar dos frutos, indica uma questão lógica, uma ordem lógica merecida. O trabalhador que semeia com fidelidade, colhe sim os frutos, não por mérito, mas por recompensa graciosa do Senhor. Em outras palavras, há uma promessa aqui. Qual é a promessa? O trabalho no reino de Deus, embora duro, árduo, difícil, não é em vão. Você pode ter certeza nisso. Todo esforço, toda dedicação não é em vão. A palavra de Deus garante exatamente isto. A colheita virá, seja nesta vida, em frutos espirituais, ou na eternidade. Você pode ter certeza que uma colheita virá sobre a sua vida. Diz assim, Paulo estimula Timóteo ao trabalho fiel, mostrando que Deus, embora nada deva ao homem, se deleita em recompensar os que servem com diligência. Irmãos, uma coisa é fato. O Senhor é aquele que traz o galardão, a premiação àqueles que são fiéis. Eu não sei quanto a você, mas ser cristão num mundo pós-cristão, numa sociedade pós-cristã, não é um trabalho fácil. Caçou do povo de Deus nas escolas, nas instituições de ensino superior, no trabalho, muitos não mais dão credibilidade àqueles que se apresentam como crentes. A sociedade não mais valoriza as instituições cristãs. Você pode perceber, falam mal de igrejas, falam mal de pastores, e aí a gente não vai entrar se é com mérito ou sem mérito. O que eu quero dizer que hoje ser cristão é uma anomalia. Ser cristão hoje, para muitos, é retroceder. Ser cristão hoje, para muitos, é escolher o lado errado de vivência de vida. Mas eu quero dizer algo ao seu coração. Continue fiel. Continue firme na sua fé. Se as palavras, se as ideologias, é um termo tão utilizado nos dias de hoje, se as ideologias, elas combatem a fé cristã, permaneça firme naquele que te chamou, aquele que te alistou, aquele que te convocou, aquele que falou para o seu coração, tu és meu. Olhando para a Bíblia, esse ensino de Paulo em relação àquele que lavra a terra, aquele que trabalha na terra, ele valoriza 3 elementos. Primeiro, a vocação, o chamado de Deus, o chamado para a fidelidade, mas não é fidelidade em meio às provas difíceis da vida, não funciona assim.
é fidelidade no dia a dia, em coisas pequenas, coisas cotidianas. Seja fiel no mínimo, na coisa ali que talvez ao seu olhar não tenha tanto aspecto de buscar fidelidade, mas seja fiel àquilo, numa pequena escolha, num olhar, até mesmo em acessar e dar o link, dar o ok, compartilhar, colocar a sua opinião, porque quando você coloca a sua opinião num grupo ou numa postagem, você está expressando que você concorda ou não sobre aquilo. Irmãos, o nosso dia a dia é um somatório que vai resultar no caráter das nossas escolhas de vida. Mas Paulo também ele salienta que a paciência em obedecer, reconhecendo que o reino de Deus cresce como uma semente. Marcos capítulo 4 trabalha muito bem sobre isso. Tenha paciência. O lavrador precisa ter paciência. Há épocas que a chuva vem, estamos vivendo isso. Uma época boa, para o plantio, para a colheita, para tudo isso. Mas quantas e quantas vezes a sequidão foi o que só o lavrador tinha. Mas agora temos que ter paciência. E o terceiro elemento, a certeza de que o servo de Deus não trabalha em vão. Como diz lá Paulo, ao escrever a sua primeira carta aos crentes em Corinto, capítulo 15, verso 58, quando diz que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, todo empenho, toda dedicação, e eu quero falar contigo que a igreja de Cristo, quando você se coloca para servir a Deus, você não está servindo a igreja em si, você não está servindo aquele ministério, não, você está servindo ao próprio Deus. Herman Van Wyck certa vez disse o seguinte: Deus vincula a recompensa à obediência, não por mérito humano, mas como expressão de sua bondade soberana. Então, há um chamado de Deus. A figura do lavrador é aquele que espera, mas há uma maneira certa de esperar. Com paciência pelo Senhor, sim, mas também com satisfação em meio à esperança. Você não deve ficar reclamando, você não deve ficar murmurando, você não deve ser aquela pessoa do contra. Espere com o seu coração satisfeito em Deus. O lavrador, ele não colhe de forma imediata. Colocou a semente, subiu. Isso é ficção. Como funciona? Ele espera. E essa espera deve glorificar Deus, porque revela a minha confiança, a sua confiança no Deus da providência. Então, aquieta o seu coração. Esse hiato entre o plantio e a colheita trata o nosso caráter cristão. Eu não sei qual é exatamente a etapa que você está vivendo, mas se você está entre o plantio e a colheita, honre ao Senhor com a sua postura, confiando nele, sabendo que existe um Deus que nos dá muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus vê cada lágrima, cada oração. Ele conhece o seu coração, mesmo que nós não o reconheçamos como Senhor, o Senhor, Ele dará fruto certo, no tempo certo. Muitos querem um fruto sem arado. Não, tem que arar a terra, tem que trabalhar a terra. Mas o reino de Deus, ele não cresce com atalhos. Ele cresce com fidelidade silenciosa, confiando no que a palavra de Deus traz. Então, não há atalhos. O percurso da nossa fé precisa ser feito. E eu quero terminar dizendo o seguinte: a fé exige perseverança. Se você embarcou na vida cristã, o mar da vida, o mar das dificuldades, o vento contrário, sempre teremos. Olha a figura do lavrador. Ele precisa contar com situações exteriores. Ele precisa contar com o sol, ele precisa contar com a chuva.
Mas nós contamos com Deus, o Deus que controla todas as coisas. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que manda a chuva ser onde, é aquele que manda a provisão, é Ele que faz com que a nuvem regue a terra com as suas chuvas. É Ele que traz o sol para iluminar nossa alma abatida. É Deus que faz isso. Então tenha perseverança em acreditar que você não está ao relento, existe um Deus cuidador da sua vida. O lavrador, ele não desiste. Ele olha para o campo e ele precisa perseverar. Se tem que arar a terra, ele vai arar. Se tem que cuidar da terra, ele tem que cuidar. Você percebe que a onipotência de Deus não exclui a nossa ação em agir? Lembra quando precisavam pagar o tributo? O que foi feito? O discípulo jogou, pescou, abriu a barriga do peixe, e lá dentro da barriga do peixe tinha lá as dracmas, tinha lá a moeda para ser utilizada para o pagamento dos impostos. A nossa participação é de lançar, pescar e abrir a barriga. Deus, Ele tem a participação dele de colocar a moeda. A mesma coisa na nossa vida, aqui de acordo com essa ilustração. Quem faz crescer a semente é Deus. Então aquieta o teu coração. O lavrador é aquele que confia, não na boa terra, no nosso caso, não na chuva, não no sol, não. Confia naquele que dá vida. A paciência em meio ao silêncio de Deus é solo onde a fé amadurece. Guarde isto. A paciência em meio à quietude de Deus, em meio ao silêncio de Deus, é exatamente o solo onde a nossa fé está sendo amadurecida. Pode ser que a colheita seja lenta e tardia aos nossos olhos, às vezes até mesmo invisível. Não dá para enxergar. Mas uma coisa nós sabemos, existe um Deus que está agindo. Persevere. Deus não se impressiona com crescimento rápido ou com alguma coisa que aconteça de forma extraordinária. Deus tem a maneira dele trabalhar. E aí eu quero terminar com a figura, porque nós sempre terminamos falando, se foi do soldado, o soldado perfeito. Se foi do atleta, o atleta perfeito. E agora vamos falar de quem? Do lavrador perfeito. Jesus é o lavrador divino, que desceu ao campo do mundo, lavrou com lágrimas, dores e sangue, morreu como semente para que muitos vivessem. João capítulo 12, verso 24. E colheu uma grande seara de salvos para a glória do Pai. Ele não é mais o elemento figurado, ele é a realidade. Cristo não ceifou onde não semeou. Ele sofreu, chorou e foi triturado antes de trazer muitos filhos à glória. E ele é e sempre será o exemplo máximo de trabalho fiel, paciente e recompensado. Meus irmãos, eu termino dizendo o seguinte: esta metáfora nos lembra que a caminhada cristã exige sim dores, paciência, disciplina, foco, submissão. O lavrador nos ensina o esforço, a confiança em Deus. Quando nós falamos de vida cristã, eu quero dizer uma coisa para você: o verdadeiro crente trabalha como se tudo dependesse dele, mas ora como se tudo dependesse de Deus. Você é crente em Cristo Jesus. Se você está aqui nos visitando, ainda não confessa a fé em Cristo Jesus, eu quero te encorajar a pensar naquilo que foi dito. Deus está semeando no seu coração a fé, para que você o siga e viva de acordo com a vontade dEle. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus. Enquanto você está orando a Deus, eu quero terminar com uma frase ao seu coração. O servo de Deus, ele planta pela fé, trabalha com suor,
espera com paciência, mas colhe pela graça. Que isso seja norteador da sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e bendito seja o Senhor que nos chamou, o Senhor que nos alistou, o Senhor que nos treinou, o Senhor que nos deu crescimento. Louvado e bendito seja o Senhor. Toma, Deus, tudo o que foi dito, a semente foi plantada, e que haja, Deus, uma grande colheita, para a glória do Teu nome, no nome de Cristo Jesus. Amém.